Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem e anteontem estudamos um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo, vimos sobre sua conversão quando ele era Saulo, perseguidor, e vimos que de Saulo, perseguidor, ele se tornou Paulo, pregador dos gentios, aquele que pregaria o evangelho para as pessoas que não conheciam o judaísmo. Hoje veremos um pouco dos resultados da perseguição que foi efetuada contra os cristãos. E Paulo, antes da sua conversão, ele era um perseguidor. O evangelho, amigo ouvinte, pôde chegar aos não-judeus exatamente por causa da perseguição. Os perseguidores achavam que quanto mais perseguissem e destruíssem os cristãos, mais rapidamente eles terminariam com o cristianismo. Porém, o tiro saiu pela culatra. Enquanto os cristãos fugiram, os judeus cristãos fugiram de Jerusalém, eles saíram para outras localidades, e enquanto eles iam morando, fugindo em outras localidades, eles iam anunciando a Jesus Cristo. E nós percebemos que uma das regiões para as quais os judeus cristãos fugiram foi a cidade de Antioquia, que ficava a mais ou menos 501 quilômetros ao norte de Jerusalém. Nós lemos em Atos 11, 19 a 21, que por causa da perseguição, muitos cristãos acabaram anunciando a mensagem de salvação em Antioquia. E em Atos 11, 26 é dito o seguinte: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Foi nesta cidade de Antioquia que os judeus cristãos foram, na verdade, chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, aqueles que seguiam a Cristo, que criam na morte e na ressurreição de Cristo. Muitos se converteram exatamente por causa da perseguição. Como os cristãos se espalhavam por várias regiões, eles aproveitavam as oportunidades para falar de Jesus. E o próprio apóstolo Paulo fez isso depois da sua conversão. Ele diz ali em Gálatas 1:21 que ele foi para as regiões da Síria e da Cilícia, anunciando aos não-judeus a respeito de Jesus Cristo. Por isso, amigo ouvinte, quando estamos comprometidos com a mensagem de Cristo, não importa a dificuldade pela qual passemos, não importa o tipo de perseguição que enfrentemos, nós ainda teremos motivação e prazer em anunciarmos a Cristo. A postura dos cristãos em meio à perseguição tem algo de muito importante a nos ensinar hoje. Você e eu, diante de uma perseguição ou diante de problemas, precisamos adotar a postura correta. Aqueles cristãos primitivos, eles tinham tudo para chutar o balde, parar de crer em Jesus e seguir a vida deles normalmente. Porém, amigo ouvinte, eles não permitiram que as dificuldades os atrapalhassem de desenvolver a fé. Eles decidiram permanecerem ao lado da verdade, apesar das dificuldades. E enfrentaram as dificuldades com trabalho. Da mesma forma, você e eu, diante das dificuldades e perseguições da vida, nós podemos adotar uma das duas posturas: desistirmos e sermos fracassados, ou perseverarmos, adotarmos uma atitude mental positiva e aproveitarmos a oportunidade de perseguição, de sofrimento, para crescermos. Tudo depende da nossa postura mental. Tudo depende da nossa disposição interna em querermos crescer, nos desenvolvermos como cristãos, como pessoas, como profissionais. Adote uma atitude mental positiva, fixando os seus olhos em Cristo. E pode ter certeza que assim como os cristãos primitivos tiveram grandes vitórias, você também terá grandes vitórias. Você já pensou em estudar a Bíblia